Olá pessoal, meu nome é Saulo, sou médium da Fraternidade Espírita Ramatiz. Nós estamos hoje muito felizes porque estamos começando uma série de vídeos no qual a Fraternidade Espírita Ramatiz vai disponibilizar ao seu público com o intuito de se aproximar de tantas pessoas que nesse momento de pandemia não puderam estar aqui na nossa casa, nas palestras, nos estudos semanais. Então nós vamos trazer alguns vídeos. Esses vídeos vão estar no nosso canal do YouTube, vão ser disponibilizados também na nossa fanpage do Facebook e assim vocês vão poder participar mais ativamente desses estudos. Esperamos contribuir com alguns ensinamentos, levando até vocês a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus. Olá, eu sou a Rosa Zelinka, também sou médium da Fraternidade Espírita Ramatiz aqui de Maricá, e vamos começar então os nossos estudos, iniciando pelo Sermão da Montanha. Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, como alguns conhecem. É onde Jesus fez aquela bela pregação, então será um bom início. Sim, vamos dividir essa série do Sermão da Montanha em 3 vídeos, onde a gente começa falando do Sermão da Montanha e as 3 primeiras bem-aventuranças, depois a gente vai dividindo essa série em 3 vídeos. Todas as séries, todos esses vídeos estarão dentro da série Ensinamentos de Jesus, onde a gente vai trazer vários ensinamentos sobre as parábolas, sobre os ensinamentos diretos, trazer um monte de conhecimento para vocês. E todos esses vídeos foram baseados na doutrina espírita, no Evangelho do Mestre Jesus e nos estudos que a casa fez do EJE e do EAD. Tá bom? Sejam muito bem-vindos, curtam o nosso canal e em breve também vamos abrir um grupo no nosso Facebook para que vocês possam estar tirando suas dúvidas e também vamos disponibilizar o nosso e-mail, caso vocês prefiram colocar as suas dúvidas no e-mail. Nosso e-mail é contato@fermaricá.com.br e a nossa fanpage é Facebook/Fraternidade Espírita Ramatiz Maricá. Sejam bem-vindos. Fazendo referência então aos evangelhos, né? Só recordando que os 2 evangelhos onde são citados o Sermão da Montanha seria o Evangelho segundo São Lucas, que é truncado, e o Evangelho de São Mateus, que é ininterrupto, e que os nossos estudos serão baseados, então, no Evangelho segundo São Mateus. Certo. O Sermão da Montanha foi o momento que Jesus, então, se reúne com os desvalidos, né, de toda sorte, para trazer a eles, então, uma mensagem de esperança, né? Exato. De um futuro melhor, se não nesta vida, em vidas futuras. Sim. É importante a gente entender isso, porque vai ser um dos pontos principais, né? Porque senão vira algo, um paradoxo muitas vezes, né? Quando Jesus diz como pode ser bem-aventurado, por exemplo, os que choram, né? Bem-aventurados quer dizer felizes. Então, como pode ser felizes os que choram, ou felizes os que são mansos e pacíficos, felizes os que são pobres de espírito? Fica um tanto quanto confuso se a gente não entende esse ponto da vida futura, não é isso? Exato. E a importância deste Sermão da Montanha, vamos citar Gandhi, conseguiu libertar o seu país da escravidão ali dos ingleses,
E ele, mesmo não sendo cristão, ele é um ser que reconhece o valor deste Sermão da Montanha, afirmando que se perdessem todos os livros sacros, né, de todas as religiões que a nossa humanidade professa, e restasse tão somente o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque ali estaria contido o Oriente e o Ocidente, a essência de todas as maiores religiões que a nossa humanidade professa, né? E dizem os textos evangélicos que Jesus, após passar a noite toda em oração, em colóquio íntimo com Deus, nosso Pai, teve essa inspiração, verdadeira inspiração divina, né, que nos deixou. E eu também, desculpa, Saulo, se eu posso acrescentar, o Berto Roden também, quando se refere ao Sermão da Montanha, para aqueles que não conhecem, Berto Roden, brasileiro, catarinense, escreveu dezenas de livros, e ele nos diz, ele além de educador, filósofo, teólogo, ele faz uma colocação maravilhosa e primorosa que vale a pena citar. Se o Novo Testamento é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Lindo, né? E vamos então começar a esmiuçar aí o Sermão da Montanha, né? Esse momento que podemos dizer muito importante, onde Jesus vem falar aos desvalidos de toda sorte, e vamos começar a desmiuçar as bem-aventuranças, né? Vamos falar nesse primeiro vídeo das 3 primeiras bem-aventuranças, começando então pela primeira bem-aventurança, que seria: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus 5, versículo 3, né? Vamos procurar então, nesse momento, trazer a vocês de uma forma, de uma linguagem bem simples, para que vocês possam compreender bem essas bem-aventuranças. Né, Rosa? Então vamos lá. Vamos começar falando do reino dos céus. Definindo, né? Porque como pode ser bem-aventurado? Bem-aventurado já falamos que são os felizes, né? Então como pode ser feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Que reino dos céus será esse que vai ser deles, né? Desses que são pobres de espírito? Bom, nós da doutrina espírita não acreditamos naquele céu onde há um espaço, onde há a nuvenzinha, que você vai ficar no ostracismo, né? Onde você vai estar ali, vai ter os anjinhos tocando harpa. Não é isso, gente. Não vamos mais nos enganar, né? Não existe o céu, nem existe o inferno, aquele lugar terrível onde todo mundo vai ser consumido pelo fogo do inferno. Veja, para que a gente possa compreender isso bem, a própria doutrina nos esclarece da seguinte forma: como poderia uma mãe, né, Rosa, ser boa, ser levada ao céu, e ver seu filho amado ser levado ao inferno? Ela já não estaria mais no céu vendo seu filho sofrer por uma eternidade, né? E se até nós humanos que estamos aqui procuramos a corrigenda e procuramos dar uma nova oportunidade àqueles que erram, como é que Deus, que é toda justiça, todo amor, iria condenar alguém à consumação eterna, né? Então não há essa questão, né? A questão do céu e do inferno, na verdade, está ligada à nossa sintonia. Exato, a sintonia vibratória, né? Sim, ao nosso pensamento, ao nosso peso espiritual. Então, ao nosso conhecimento espiritual, a tudo aquilo que a gente sente, né? Pratica. Então, a gente pode dizer que podemos viver já no inferno, né?
no umbral, como é dito por André Luiz nos seus livros, né? Aqui propriamente na Terra, através dessa sintonia, quando a gente, né, então tá vibrando negativamente, né? E podemos viver efetivamente elevados a planos mais superiores ou planos um pouco mais superiores, quando começamos a praticar o bem, quando nos sintonizamos com a espiritualidade superior, né? Com certeza. Agora, fazendo referência, então, o que viria a ser os pobres de espírito, ou então, mais particularmente, pobres em espírito. Então, Pobres Jesus, pelo espírito. pelo espírito. Então, seriam os humildes, né? Não os orgulhosos, não os vaidosos, aqueles que se envaidecem, seja do seu saber, dos seus bens materiais, da sua fama, né? Dos seus títulos. Aqueles que acreditam mais neles próprios, né? É preciso a gente ter a diferença que precisamos ser e não ter, né? Então, a gente precisa definitivamente aprender que tudo aquilo que a gente tem é passageiro, é efêmero, é transitório, né? Então, eu posso ter um bom cargo, mas se esse cargo me leva a tomar atitudes egoístas, orgulhosas, aonde eu começo a ser prepotente, aonde eu começo a destruir o próximo ou a atacar o próximo, é preferível que eu não tenha, né? Porque muitas vezes nós nos enganamos, né? Nós queremos ter o cargo, nós queremos ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor bem, para que a gente possa exercer o nosso poder, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E a gente começa então a entender que precisamos modificar isso, porque isso é transitório, é um engano, é uma ilusão. Nós hoje podemos dizer assim, mas eu consigo, eu tenho 15 milhões de seguidores na internet, né? 30 milhões de seguidores. Sim, mas qual o bem que você faz isso? Ou só é a fama pela fama? E como foi conquistada essa fama? Com coisas positivas ou com coisas negativas? Levando uma boa palavra ou levando um desregramento social? Exato. Né? Porque hoje até a questão da gente fazer, causar impacto no outro, está sendo causada de forma negativa, mas com o intuito de ganhar a fama. Não dá para entender isso. Exato. E por falar em humildade, né? Nós podemos pensar nesses grandes homens de grande conhecimento, de grande saber, esses cientistas, né? Que muitas vezes se envaidecem, se deslumbraram pelo próprio conhecimento, né? E acreditam mais neles próprios do que em Deus. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo a missão do homem inteligente. Nós sabemos que o papel do homem inteligente, daquele que detém um grande saber, um grande conhecimento em todas as áreas, ele tem como propósito alavancar o planeta Terra, né? Pelo seu conhecimento. E é preciso então entender que todo conhecimento é para ser compartilhado. Exato. Né? Precisamos ter a humildade de compartilhar o conhecimento. Né? E precisamos ainda mais. Precisamos entender que se eu vivo, voltando à questão do ter, se eu vivo para ter alguma coisa, eu acabo me escravizando muitas vezes aquilo que eu pretendo ter, né? Ou aquilo que eu possuo. Porque se eu vivo para ter, eu fico preso, escravizado àquela situação, porque se eu perder aquilo, eu me desestabilizo. Ou pior, eu posso estar sonhando em ter algo, almejando em ter algo, uma pessoa ou alguma coisa, e essa questão me tornar escravo disso, né? Ou até um cargo. Eu quero ser
ter um cargo político, ou eu quero ter um cargo de chefia, e eu passo a viver a minha vida toda passando por cima dos outros, ou fazendo falcatruas, ou me escravizando com responsabilidades, né, com outros, devendo a outros para poder conquistar aquilo. E eu acabo não sendo possuidor daquilo, mas sendo possuído por aquilo que eu almejo ou por aquilo que eu possuo, né? E é terrível isso, né? Sim. E falando nessas inteligências, né? Que a missão do homem inteligente, como é citado no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, o homem abusa da inteligência, e nós temos exemplos disso hoje em dia, né, vários exemplos, como ele abusa de todas as suas faculdades. Então são essas inteligências ali, homens de grande conhecimento, que aplicam cientistas, né, que desvirtuam todo este saber, todo esse conhecimento, desvirtua todo esse desenvolvimento intelectual para a prática do mal, não do bem, né? Sim. Podemos citar aí esses cientistas que desenvolvem essas armas em destruição em massa, esses hackers, né? Sim, os hackers, esses que hoje em dia acabam, né, destruindo, às vezes, através de vírus, invadem essas redes de computadores, destruindo pesquisas, né, que levaram anos, trabalhos exaustivos, invadem até hospitais, laboratórios, para o simples propósito de destruir aquela informação que muitas vezes pode até salvar vidas, né? São seres Falando em desinformação, pessoas muito inteligentes que hoje levam a desinformação, sim, corrompendo às vezes toda uma população, né? Exato. E olha só que perigo, né? Então, assim, é a inteligência usada para o mal, de forma negativa, né? Exato. E que a gente tem que se atentar muito, porque com as redes sociais hoje, às vezes a gente está disseminando essas informações sem se preocupar se estamos disseminando a verdade. Isso, com certeza. Então, com certeza, o orgulho e a vaidade são consequências muito sérias, né, no nosso modo de agir, e um dia teremos que nos responsabilizar. Então, é importante que a gente possa lembrar que precisamos ser humildes. O pobre pelo espírito é aquele que é humilde, é aquele que não é orgulhoso, que não é vaidoso, é aquele que se preocupa com a verdade, né? É aquele que realmente também não se preocupa em ter, mas em ser melhor, em se corrigir, em se aprimorar, em ganhar os bens imateriais, esses bens que são imorredouros, né? Que vão ficar para toda a sua vida espiritual. Então, esse bem, qual é esse bem? Esse bem é o conhecimento divino, né? É o Evangelho do Mestre Jesus, são as leis universais. Aplicados nas nossas vidas, quer dizer, o conhecimento através da vivência, porque não nos basta conhecer, saber, é preciso vivenciar. É o caso da inteligência mal usada, né? Exato. É o conhecimento mal aplicado, né? Exato. Aquele que tem o conhecimento e deturpa, que a gente estava falando aqui, né? São aqueles que criaram as ferramentas de destruição em massa, ou que estão disseminando desinformação. Com certeza. Né? Isso é um mau conhecimento, e isso vai lhe trazer consequências futuras. Com certeza, com certeza. E a gente sabe disso, né? E é importante que a gente possa entender que precisamos, sim, ser possuidor, mas não dos bens materiais, mas desses bens imateriais, desse conhecimento divino, né? E cada vez que a gente se desapega, seja de um bem terreno ou até daquele apego ao outro, né? A idolatria ao outro, quando a gente começa a se desapegar disso, a gente se liberta cada vez mais.
e a gente chega mais perto de Deus, né? Então, vamos agora passar a segunda bem-aventurança. Então, vamos passar por os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como que pode ser feliz os que choram, né? Porque serão consolados, está em Mateus 5, versículo 4. Então, aparentemente, é um grande paradoxo, né? Ser feliz é aquele que chora? Como, né? Como, né? Exato, exato. Então, nós sabemos que a dor é uma bênção, né, que Deus nos concede. Por exemplo, dizendo, os que choram, nós temos que diferenciar daquele que Jesus estava se referindo aos que choram resignadamente, aqueles que aceitam a dor e sofrimento, porque sabem que nada nos acontece por acaso, não aqueles revoltados, inconformados, que se rebelam contra esta dor. Então, nós podemos dizer que já seria, então, o princípio da sua própria cura, aquele que sofre resignadamente. A gente precisa entender o conceito de Deus, né? Que a doutrina espírita nos traz. Sim. Onde ele é o amor sublime, né? A justiça. E o mais importante, talvez nesse caso, é que a gente possa entender que Deus é imutável. Então Deus não castiga ninguém, Deus não se aborrece com ninguém, Deus não está lhe castigando, né, quando você está sofrendo alguma dor. Mas essa dor, na grande maioria das vezes, foi causada por nós mesmos, seja nessa vida ou em vida passada, né? Então nós, na verdade, estamos nos responsabilizando por algo que nós cometemos. Sim. E aí a dor chega, porque a dor é uma ferramenta divina, aonde aquele que causou alguma coisa vai se responsabilizar e através da dor vem então aprender, né? vem ser despertado daquilo que ele talvez cometeu ao outro, né? Sim. Ou até a si mesmo, porque, vamos lá, citando alguns exemplos, a gente nunca pode generalizar, né? Mas aquele que fuma uma vida inteira, por exemplo, e causa lesões ao seu corpo físico e pelo espiritual, pode reencarnar com esta lesão, né? Então, como a gente hoje se pergunta, como pode uma criança que nasce já com efizema, ou que nasce com um problema pulmonar, ou com câncer, né? Como pode? Ela é um anjinho, não fez nada a ninguém. Não fez nesta vida. Nesta vida, com certeza. E está ali citado no Evangelho causas atuais das aflições, né? E causas anteriores, como você citou agora, das nossas aflições. E aí a gente precisa entender que também não é castigo. Deus não castiga ninguém. É simplesmente reparação. É responsabilização. Nós nos responsabilizamos. Então, a gente precisa entender que bem-aventurados os que choram, porque são consolados, são porque este que está chorando, ele na verdade está reparando, ele está reconduzindo o seu espírito ao bom caminho, através daquela aprovação, mas para isso precisa ser um choro resignado. Isso. Né? Não pode ser um choro aonde eu me queixo de revolta. A maioria se revolta. Sim. Por isso que a doutrina espírita é um manancial de bênçãos para todos nós, porque ela nos mostra pela lei de causa e efeito. Não é? Todo efeito tem uma causa. Então, se esta causa não se encontra na vida atual, se encontra na outra vida. E como diz lá no Evangelho, a maioria das nossas vicissitudes, dores e sofrimentos, não é, Saulo, se encontram nesta vida, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, muitas vezes desequilibrado, pelos abusos e excessos de toda espécie, seja do vício, como você já citou, pela nossa imprevidência, não é? Muitas vezes a pessoa diz assim, Saulo chega aqui para conversar conosco, né? Diz assim, poxa, Saulo,
mas eu não consigo, a minha vida financeira está uma bagunça, eu não consigo, eu estou sempre devendo muito. Aí, mas você já procurou acertar suas contas, gastar menos, né? Mas a pessoa é imprevidente, ela gasta mais do que ganha e nunca vai conseguir acertar. E vai estar sempre sofrendo. Compulsivo, comprador compulsivo, né? E aí vai estar sempre sofrendo, desenfreado que a nossa própria sociedade nos impõe, né? Através dos meios de comunicação, da mídia. É um problema muito sério desse mundo em que a maioria se diz ainda materialista, né? É incitado para que a gente consuma sempre mais e mais e mais. É verdade. E infelizmente a gente acaba ainda caindo nessas armadilhas, né, Rosa? Seja ela na parte materialista, seja ela também quando a gente quer ser possuidor do outro, né? E aí a gente quer ser possuidor, e aí a gente começa a gerar aquele monte de ciúme, e aí eu começo a me tornar ansioso com aquilo que eu acredito que o outro está fazendo, nem necessariamente está, mas eu acredito, começo a imaginar coisas na minha cabeça e começo a sofrer, né? E aí fica a pergunta, né? Será que a gente não precisa mudar essas nossas aflições? Porque somos nós que estamos causando essas aflições, né? E aí depois eu ainda quando eu perco aquela pessoa, ou quando, pelo meu excesso de posse, de apego, aí eu acabo perdendo aquela pessoa e depois eu vou chorar e vou dizer, poxa, Deus me castigou, eu perdi a pessoa que eu amava, ou por causa disso, ou eu estou pobre, ou eu estou sofrendo, e acha que Deus castigou. E não é, né? E a gente precisa aprender que essas aflições, elas são nossas, são produtos das nossas escolhas e dos nossos enganos, né? Quem de nós não se enganou até agora, né? Nossa, sério. Ou não continua nos se enganando, né? Continuamos, né? É e verdade. quando lá no Evangelho também já citado, se referindo às causas anteriores, mais uma vez é a nossa doutrina espírita esclarecedora, confortadora, que nos dá aceitação. Quando se refere, por exemplo, às doenças, já que a pessoa nasce, né, com aquele problema, ela vem com aquelas deformidades físicas, mentais, com problemas Aí mentais. que se faz mais importante a perseverança, a resignação, a fé, né? A gratidão a Deus. Muitas vezes a gente diz, olha, seja grato, você está vivo. Sim, né? Sim. Como é que se explica, né? A justiça de Deus que dá àquele meu vizinho um filho saudável, inteligente, e o meu vem com problema, né, físico ou mental, se nós não admitirmos a reencarnação. Sim, a pluralidade da vida, né? Porque se a gente pensar no intervalo de tempo do nascimento ao túmulo, fica muito difícil. Deus não seria justo, né? E a definição de Deus é que Ele é justiça, né? Então, como poderia o meu filho ser perfeito e o filho de outrem não ser? Como justificaria alguém nascer no berço de ouro e outro nascer desprovido de qualquer bem material, né? Ou pior, né? Aquele que é provido de muita inteligência e aquele que é completamente desprovido, né? Que chega a ter doenças realmente mentais, né? E não consegue ser autossuficiente, vai ser dependente durante toda essa existência corpórea, seja dos pais ou do ente querido, de uma pessoa que possa sustentá-lo. Né? Sim. E aí a gente vê que, na verdade, tudo isso se justifica com justiça se a gente começa a ver, entender que há a pluralidade das vidas, aonde a gente, num ciclo de vidas em que a gente vai e volta, a gente nós temos a liberdade. Então a causa está em vidas anteriores em que cometemos abuso de excesso, Sim. Principalmente com relação ao suicídio,
não é? Porque temos a liberdade de escolha, né? O famoso livre-arbítrio. Mas, porém, nós vamos nos responsabilizar por tudo aquilo que fizermos ou que nós omitimos a fazer. Exato. Né? Eu me recordei agora, Saulo, falando dos pais, né? Que hoje reclamam muito dos seus filhos, e a gente, se nós prestarmos atenção, nós vemos atualmente muito esse problema desses filhos rebeldes que causam grandes transtornos para suas famílias, seus pais. Então, é explicado ali por que isso acontece. Isso muitas vezes não é, a maioria das vezes, não são problemas trazidos de existências anteriores, mas sim pela indiferença dos pais ou pela falta daquela energia amorosa de coibir os abusos e excessos que aquele espírito traz das suas existências, né? E os pais estariam ali com aquele propósito de encaminhá-los para o caminho do bem. Então, se eles se tornam indiferentes e incapazes de conduzi-los, eles acabam tendo esses transtornos e não poderão reclamar de ninguém. Sim, a gente precisa entender que cada um traz uma bagagem espiritual. Sim. Essa criança que chegou para você, ela pode ter no seu íntimo, nessa bagagem espiritual, algo muito ruim, uma história ruim, né? Pode ter sido, por exemplo, um assassino ou um ladrão. Todos nós já passamos por essas experiências para aprender. Então, ele pode ter tido uma experiência muito ruim na reencarnação e chegar ainda na Terra novamente com aquele impulso. Mas cabe a você tolir, né? Conduzir, né? E a esperança, muitas vezes, eles são colocados em nossas famílias para que você possa, então, conduzir e tolir esses impulsos, né? Agora, também é preciso lembrar que se você fizer todo o seu esforço e ainda assim ele continuar, se desviar do caminho e continuar nesse impulso, aí sim, aí vocês não há culpa nesse caso, né? Mas tem que ser sincero, tem que ser um esforço sincero. Se for pela omissão ou pela indiferença, sim, aí você verá a ingratidão desses filhos, né? É verdade. Bom, então, Rosa, vamos falar agora da próxima bem-aventurança, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Então vamos começar falando do que significa essa mansidão, né? O que é essa mansidão? Por que felizes os mansos? Às vezes parece contraditório e para aquele que é orgulhoso é muito difícil entender esse texto, né? Porque esse chamamento do Mestre Jesus. Porque muita gente diz que aquele que é manso é covarde. Isso, com certeza. Né? Pressupõe uma passividade, né? Isso, e não é isso, né? O manso é aquele que desiste da violência, né? Desiste de revidar, desiste de se vingar. Exato. Né? Então, o manso é aquele que não maquina a vingança ao próximo, né? Que abre mão de revidar a ofensa, que abre mão de revidar aquilo que lhe foi muitas vezes imposto, né? E isso me faz muito lembrar de Chico, né? Podemos dizer essa que mansidão, né? Aquela mansidão amorosa. E me lembra muito de Chico. Eu não tive a felicidade de conviver com Chico, né? Mas vendo seus livros, os vídeos, os relatos, né? E as palavras dele, os livros que relatam, dizem que ele era um homem extremamente manso, né? Um homem que diz que preferia 1000 vezes ser magoado do que magoar alguém, né? Então, que a gente possa aprender
isso, essa mansidão, né? No nosso dia a dia, né? Antes de revidarmos ou fazermos qualquer retaliação, não é? Sim. Precisamos entender que cada vez que a gente começa, então, verdadeiramente vivenciar o Evangelho de Cristo, quando a gente começa realmente a entender e a vivenciar que não podemos, que precisamos amar o nosso inimigo, né? Então eu começo a entender que eu não posso mais revidar as ofensas, que eu não posso mais entrar em duelo, né? E tudo isso está lá no Evangelho, né? Então, quando eu começo a entender que para eu ser manso, eu entender que o outro está em outro momento, é eu permitir a realidade do outro como ele é, né? Exatamente como ele é. Então, assim, eu não preciso impor ao outro a minha verdade, nem impor ao outro a minha religião, nem impor ao outro o que eu acredito, né? Nem impor ao outro a compreensão que eu já tenho. Porque Chico dizia isso, né? Eu dou o direito ao outro ser como ele é. Mas eu tenho que ser já o que eu conquistei, né? E Chico era um exemplo maravilhoso de mansidão, né? Então, como é dito, né, que a violência é um recurso dos fracos, né? Sim. Daqueles que ainda o instinto animal prevalece, não é? Muitas vezes sobre a razão, sobre o sentimento, e eles apelam para a força, né? Nós sabemos que... Sim, porque já não tem uma razão, não tem a palavra, não tem a verdade, porque, veja, até a palavra mal usada pode ser um recurso de convencimento, né? Mas a gente tem que entender que, na verdade, o que precisa ser passado é a verdade, né? E quando essa pessoa já não tem mais essa verdade para passar, aí ela prefere usar da força, né? E também está lá no Evangelho que muitas vezes pessoas que têm o sorriso fácil, né? Uma palavra polida, nem sempre esse também é o manso, porque quando vira as costas, esse tem veneno, né? Sai veneno de sua boca, né? Então, ou seja, são aqueles que pela frente são mansos, mas quando vira as costas estão tramando contra ti, né? Mas mesmo assim, Chico também, como o próprio Mestre Jesus, sofreu da humilhação, sofreu, né, da coroa de espinhos, sofreu da crucificação, sofreu da calúnia, e assim como todos esses apóstolos sofreram também, né, foram perseguidos, mas é importante que a gente entenda que é preciso ainda assim ser manso, resignado, né? E como nós poderíamos não querer ter inimigos ou não querer sofrer se Jesus, né, nada, que não tinha nada a reparar, nada a resgatar? Mesmo assim ele vem nos dar o exemplo, né? Então precisamos buscar isso dentro de nós, né? Desculpa, Rosa, eu me lembrei agora de uma palestra que a gente fez aqui há muitos anos, em um jovem rapaz que era médium da casa na época, que foi morar no sul, falava, né, da gente que ainda é uma escolha nossa quando a gente revida, né? Quando a gente é ofendido e a gente, em vez de aprender a se calar, aprender a refletir, a gente revida. Então, que a gente possa aprender, né, a mansuetude, né? E no Evangelho lá, segundo o Espiritismo, né, desse capítulo que fala de bem-aventurados mansos, se refere tem um item lá do Espírito que orienta esta passagem, dizendo da cólera, do homem colerizado, né? Aquele homem que, quando perde ali o seu equilíbrio,
ele acaba se desarvorando e acaba até a agredir, seja objetos, tudo aquilo que está... Animais, tudo que está ali ao seu redor, porque muitas vezes contrariado, né? Querendo impor a sua vontade. Com seu orgulho ferido, sim, né? Sim, e ele apela para essa violência descabida, e que se nós pudéssemos, né? Se nós entrarmos neste desequilíbrio, conformados com algum fato, com alguma pessoa ou com alguma situação, e nós pudéssemos nos ver naquele... O quão ridículo estamos, sim, né? quão ridículos nós nos colocamos ali, né? Sim. Golpeando, às vezes, até a própria, os objetos, né? Sim. E aí, agora falando que os mansos herdarão a terra, o que seria herdar a terra, né? Aí a gente pode falar dessa terra já regenerada, né? Estamos num momento de transição, um momento onde a Terra está passando de um planeta de expiação, né, de provas e expiações, para um momento, para uma Terra melhor, né? Uma Terra já um pouco mais regenerada, né? E que a gente precisa entender que são os mansos que vão herdar a terra, né? São aqueles que já fazem um esforço do aprendizado do Evangelho, são aqueles que, eu diria melhor, porque até aqueles que não fazem o aprendizado de nenhuma religião ou de nada, mas que procuram modificar o seu íntimo, né? Porque tem muitas pessoas, vamos dizer assim, que mesmo sem nenhuma religião, age corretamente, age instintivamente dentro de uma superioridade moral, né? Dentro de um conceito moral superior, com né? certeza. Então, eles praticam a religiosidade. Um pouco importa se tem ou não religião. O que importa é a religiosidade, né? Que a pessoa já carrega dentro de si ali como princípios morais. Isso, é isso mesmo. Então precisamos entender que bem-aventurados ou felizes os mansos, porque herdarão a terra, felizes os mansos, porque continuarão na terra regenerada. Exatamente. Já, né? E a gente entender que o que acontecerá com esses que não herdarem a terra? São esses que serão expurgados do planeta porque já não conseguem acompanhar a evolução planetária e serão expurgados para outros planetas ainda mais primitivos para que possam então continuar a sua evolução espiritual, né? Alavancando outras humanidades, em outro planeta, continuando, porque nós todos terão a oportunidade, né? Não será negada a ninguém a oportunidade. Mas, como numa escola, o planeta pulará de uma fase a outra e assim só ficarão os alunos que estão adequados àquela nova fase. Exato, com certeza. Bom, gente, você quer colocar mais alguma coisa, Rosinha? A princípio, não. Então, agradecemos a vocês essa oportunidade. No próximo vídeo vamos trazer mais 3 bem-aventuranças e pedimos que você clique no canal se inscrevendo, clique no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos e em breve também já estará lá no nosso Facebook o grupo da Fraternidade Espírita Armatícia. Pode botar suas dúvidas lá, que nós iremos tirar suas dúvidas, ou então em contato@fermaricá.com.br. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Então, muito obrigada, um abraço fraterno e até a próxima oportunidade.